mais de 85 mil farmácias no Brasil que a gente monitora, e essas farmácias estão em todas as cidades do Brasil, não tem cidade que não tenha farmácia. E nessas farmácias não tem farmácia que não tenha dor, não tenha controle da febre, não tenha as vitaminas. Então, eu diria que, em termos de prestação de serviço, a farmácia já está muito bem aparelhada para atender a população. Não haveria nenhum grande benefício de adicionar um canal a mais. Olá, eu sou Viviane Massi, jornalista especializada em varejo farmacêutico. Você está no canal da Farma Contábil. Hoje a gente está celebrando o Dia Nacional da Farmácia, o Dia Nacional da Saúde, um dia super especial, 5 de agosto. Parabéns a todos que trabalham nesse segmento, que é um segmento que cresce consideravelmente e o melhor, cada vez mais presta serviços de saúde à população. Aproveita que você já está aqui no canal, se inscreve, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. E olha só a novidade que eu estou trazendo para você hoje. A gente está começando o podcast do Descomplica Farma agora. Você vai também consumir os nossos conteúdos na plataforma do Spotify. Muito legal para você que gosta, prefere não assistir aos vídeos, prefere ouvir dirigindo, indo para casa de metrô, trem ou mesmo ônibus, enfim. É uma outra possibilidade de você ter acesso a todos os conteúdos que a gente vem produzindo com muito carinho aqui para você. Bom, como eu disse, Descomplica Farma de hoje é uma homenagem à farmácia brasileira. Você sabe que a farmácia é um estabelecimento de saúde. O fato já é preconizado pela Lei Federal 3.021 de 2014. A farmácia cumpre uma série de requisitos legais, de normas sanitárias, e além disso vem cumprindo aí, vem ampliando a participação do farmacêutico na orientação e nos serviços de saúde, como, por exemplo, testes rápidos, testes de Covid-19 e vacinação. Mesmo assim, ainda se discute e se propõe que MIPs, medicamentos isentos de prescrição, sejam vendidos em supermercados. Então, o programa de hoje vai discutir um pouquinho essa questão, os riscos sanitários, o mercado, para a gente entender a relevância dessa proposta. Para conversar comigo sobre esse assunto, eu convidei 2 especialistas que vivem, que respiram o setor, sabem muito e vão poder contribuir muito com esse debate. Luiz Carlos Marins, sócio-diretor da Farma Contábil, presidente da Ascoferj, uma importante associação do setor, e Paulo Paiva, vice-presidente da Close-Up América Latina. Vou começar pelo Paulo. Paulo, conta para a gente qual é o tamanho do mercado de medicamentos isentos de prescrição e as principais classes terapêuticas e categorias. Bem, Viviane, o mercado farmacêutico hoje vende 130 bilhões de reais ao ano em preços ao consumidor. O mercado de OTC, que seria o isento de prescrição, ele está presente, ele tem uma participação de 15% no mercado total, o que representa algo próximo de 19 a 19,5 bilhões de reais em vendas do mercado farmacêutico total nas farmácias, né? E as principais categorias são as categorias de dor, as categorias de controle da febre e as categorias de vitaminas, principalmente vitamina C, vitamina D e os complexos vitamínicos. Esses são os grandes grupos de vendas do mercado de OTC no Brasil. Cresceu muito durante a pandemia, Paulo? Cresceu muito, né? Principalmente essas categorias, as categorias de vitamina, foi um destaque mesmo, assim, isso chegou a ultrapassar em alguns momentos 30% ao mês de crescimento, e se tornou um forte elemento que as pessoas buscaram como proteção ao Covid, né? Então, muita gente que se sentia inseguro buscou complexos vitamínicos, buscou a vitamina D, buscou a vitamina C, como forma de se resguardar da contaminação de Covid. Então, houve também uma grande alavancagem de venda dessas categorias no início da pandemia e agora, que a gente ainda segue, né, com a pandemia por aí, mas já com um pouco mais de controle, né? E o supermercado, então, está de olho nesse mercado. Com certeza, né? Um mercado que cresce acima de 10% ao ano, Paulo, e que vende quase 20 bilhões de reais, com certeza é interessante. Mas qual a sua visão sobre isso, Paulo? Sobre o MIP na prateleira do supermercado? Eu entendo que concorrência é algo importante, né? A gente deve sempre visualizar a concorrência como um fator importante, mas ela tem que vir acompanhada de algum benefício.
né? O benefício seria a adição de serviço, e nós temos hoje mais de 85 mil farmácias no Brasil que a gente monitora, e essas farmácias estão em todas as cidades do Brasil, não tem cidade que não tenha farmácia. E nessas farmácias não tem farmácia que não tenha dor, não tenha controle da febre, não tenha as vitaminas. Então, eu diria que, em termos de prestação de serviço, a farmácia já está muito bem aparelhada para atender a população. Não haveria nenhum grande benefício de adicionar um canal a mais em termos de vamos atender melhor a população. Não ocorreria isso, de verdade não há esse espaço. Marins, quero ouvir a sua opinião agora. Quais são os riscos sanitários de os medicamentos dentro de prescrição irem para as prateleiras dos supermercados? Viviane, não existe nenhum medicamento que, com uso inadequado, não coloque em risco a saúde do consumidor. Certamente, o fato da medicação não estar tarjada, ser um produto isento de prescrição, não significa que ele pode ser tomado de uma maneira inadequada. E existe esse profissional que ele é o responsável, que tem legitimidade e competência para orientar o consumidor. A função de dispensação de medicamento cabe ao profissional farmacêutico. Então, toda a farmácia, nos 5.568 municípios do Brasil, onde nós temos um sistema de saúde extremamente precário, em determinadas regiões, onde você não tem um hospital, não tem uma clínica, você não tem sequer um médico, você tem uma farmácia. E toda farmácia precisa desse profissional. E esse profissional é o primeiro profissional da área de saúde que tem contato com a população, onde ele faz essa orientação. Então, o fato de você expor um medicamento numa prateleira de um supermercado, sem nenhum profissional, para que dê uma orientação, você está colocando em risco a saúde da população de uma maneira sem sequer a necessidade, como foi dito aqui pelo Paulo. Em todos os municípios do Brasil tem uma farmácia, e essa farmácia está lá atendendo não só na sua capilaridade, mas também na extensão do horário de atendimento, onde você tem um atendimento integral à população. Então, não vejo nenhuma necessidade. 24 horas hoje, a farmácia funciona nos grandes centros, Então, assim, a farmácia ela tem capilaridade, ela tem um horário extenso, e tem esse profissional que tem a condição de dar essa orientação de uma maneira assertiva ao consumidor. E tem uma questão também, eu fiz uma entrevista com o Cassiano Correr, coordenador técnico da Abrafarma, e ele colocou uma questão que eu nunca havia pensado. Ele disse assim, Viviane, os MIPs não são todos iguais. Existem vários graus de risco, digamos assim, para MIPs. Eu até fiz uma pesquisa, até Paulo descobriu, olha que interessante, que no estado de São Paulo, entre os top 10, os 10 medicamentos que mais provocam intoxicação, a dipirona e o paracetamol estão entre eles, entre esses 10 medicamentos que mais provocam intoxicação. E no supermercado não existe realmente nenhuma orientação, além de outros riscos de segurança. Por exemplo, você tem muitas crianças andando em supermercado, a gente conversou anteriormente, o Paulo até chegou a citar essa questão. Então, você tem aí, como esses riscos são variados, Será que, de repente, então, seria o caso do supermercado vender os MIPs, já que eles querem tanto, os MIPs de baixo risco e deixar os MIPs de médio e alto risco para a farmácia? Vocês consideram essa possibilidade? Ou, para vocês, lugar de medicamento é na farmácia? Marins, por favor, sua opinião primeiro. Essa tentativa do supermercado fazer a venda de produtos isentos de prescrição já se vem discutindo há muitos anos. Mas as próprias instituições ligadas à área de saúde, a parte de conselho de medicina, conselho de farmácia, a própria Anvisa já se posicionou totalmente contrário a isso. Então, esse projeto não avança, por mais que os supermercados tenham tentado, não consegue ser aprovado dentro do Congresso, porque existe já por parte das autoridades do Poder Legislativo, do Parlamento, o entendimento que você não pode, em detrimento da questão econômica, prejudicar a questão da saúde da população. Paulo, qual a sua opinião? Inclusive, até pegando o gancho antes do Paulo responder, tem aí a possibilidade, há rumores de que está sendo preparada uma medida provisória com o apoio do Ministério da Economia, quer dizer, está sendo tratado, não está sendo tratado pelo Ministério da Saúde, está sendo tratado pelo Ministério da Economia. Parece, assim, isso não deveria ser dessa forma, Paulo, complementando a fala do Marins. Não, existe um processo regulatório
que define o que é medicamento e onde ele deve ser vendido, e o que não é medicamento e onde ele pode ser vendido. A questão de ser medicamento e o medicamento isento de prescrição, ele é um medicamento. Então, a questão regulatória de controle sobre isso, para que você não tenha uso indevido, não tenha uma exposição de população a uma situação que pode gerar risco, eu, como consumidor, entendo que deve ser respeitada e deve ser tratado. Inclusive, muitas categorias que já foram ao OTC no passado passaram por reformulações. E essa reformulação trouxe uma redução, às vezes, de concentração ou de formato do princípio ativo, e isso, com a redução de risco, permitiu-se que isso se transformasse de medicamento em um complemento ou composto alimentar. E aí, sim, a venda se torna um tanto mais, em varejo mais amplo, de forma mais ampla, não somente em farmácia. Então, eu creio que a discussão também deveria tratar esse tema, se para que seja vendido, então, em locais de alimentos, que seja tratado como uma formulação que esteja mais próxima de um alimento do que necessariamente de um medicamento. A Anvisa está sempre revisando essa lista de medicamentos isentos de prescrição. Agora, Paulo, eu escutei também que assim, os supermercados, em determinados momentos, eles alegam, bom, a farmácia pegou lá os produtos que a gente vende, que é a perfumaria. Então, agora a gente também está no direito de pegar o MIP isento de prescrição. Então, se a farmácia realmente pegou esse nicho, que é a perfumaria, quer dizer, a farmácia vende a mesma coisa que o supermercado nessa área de perfumaria e higiene pessoal? Não. Existe uma pequena sobreposição, mas a grande maioria dos itens de higiene pessoal e perfumaria vendidos em farmácia não estão presentes nas prateleiras dos supermercados, em virtude de preço, em virtude de uso mesmo, porque muitas vezes são produtos de uso mais sofisticado e que exigem alguma atenção de um promotor ou mesmo da pessoa de atendimento da farmácia, e a exposição desses produtos, ela é necessariamente diferente na farmácia em relação ao supermercado. Eles têm nichos mais específicos, eles têm expositores diferentes do expositor tradicional da farmácia, e as categorias que estão na farmácia são complementares à categoria que está no supermercado. Elas não se sobrepõem, é muito pequena a sobreposição dos mesmos itens. Quando a gente está falando, por exemplo, de proteção solar, a proteção solar que aparece na farmácia, ela é uma proteção solar de preço médio acima de R$90. Quando a gente fala de proteção solar, a proteção solar presente no supermercado é uma proteção solar de preço bastante inferior em virtude de ser um produto diferente. Então, essa questão também é uma questão que existe essa percepção, mas não é de verdade uma concorrência, porque o produto que hoje está na farmácia, ele praticamente nunca esteve no supermercado. Entendi. Se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like, já compartilha com todo mundo que trabalha no setor. Hoje, Dia Nacional da Farmácia, um conteúdo super relevante. E também a gente espera que você que está ouvindo aí o podcast do Descomplica Farma esteja curtindo esse conteúdo. Tem muito mais coisa interessante por aí. Seguindo aqui com o Paulo, do ponto de vista do negócio, Paulo, quais os impactos para a farmácia se os MIPs forem para as prateleiras dos supermercados? Bem, quando você tem, olhando pelo marketing, né, quando você tem algo que não cria diferenciação por serviço ou por produto, a única diferenciação que poderá ocorrer vai ser preço. Né? Então, o que nós podemos enxergar é uma diminuição de valor do mercado como um todo, sem necessariamente haver uma adição de benefício ao paciente. Então, olhando dessa forma, a gente pode enxergar, por exemplo, as principais categorias que representam altos volumes de venda devem ser as categorias-alvo. Essas categorias vão partilhar mercado e partilhar a compra dos mesmos pacientes através de um preço menor. Necessariamente, isso tira valor de mercado, tira margem e tira uma questão de rentabilidade de negócio. Porque uma coisa é a farmácia trabalhando com um número limitado de categorias e o supermercado trabalhando com um número imensamente superior de categorias. A composição de margem que o supermercado tem, ela é muito mais gerenciável que a da farmácia. A farmácia tem controle de preço, o supermercado não tem controle de preço. Então, esses dois itens trariam
diferenças que não seriam positivas como negócio. Eu não estou nem falando se gera ou não gera benefício para a população. O que eu estou dizendo eu tenho que dar direitos e oportunidades e deveres similares para todo mundo. E isso é um favorecimento que a concorrência nos traz. Quando eu tiro da farmácia a possibilidade dela ter uma boa margem, eu estou tirando rentabilidade desse negócio. E não estou dando nenhuma oportunidade para ela, porque ela não vai poder ter os mesmos itens que o supermercado vende para fazer a composição de margem que ele tem. Então, nisto, eu diria que também é algo um pouco injusto, como o negócio em relação ao negócio da farmácia. Bom, agora eu quero ouvir uma opinião dos dois também. Marins, você primeiro. Quem vai ganhar essa queda de braço? Supermercado ou farmácia? Acho que nós devemos preconizar, em primeiro lugar, a saúde. Depois, como o Paulo bem disse, a questão da parte econômica, deveria haver um entendimento melhor do Ministério da Economia, porque se você perde margem, você perde venda, o que pode acontecer para aquele consumidor que precisa do produto, que é aquele produto que que são de referências. Se a farmácia teve, né, um desequilíbrio na sua composição orçamentária, isso vai fazer que haja um menor desconto naqueles produtos que são essenciais para a população. Então, há um equívoco muito grande por parte do Ministério da Economia se realmente pensa nessa proposta. E supermercado, né, tem, como foi dito pelo Paulo, uma quantidade imensa de categorias de produtos. Né, você tem, né, as grandes empresas já comercializando, e não como a farmácia, né, que tem, na sua grande maioria desses 86 mil estabelecimentos, 80% são empresas de pequeno porte, são empresas familiares, são empresas que estão, né, na periferia da cidade, estão no interior, estão naqueles locais onde muitas grandes redes não querem estar. Então, isso, para mim, no meu entendimento, né, traz um prejuízo somente à população. Você comentou, você falou que isso tem que ser discutido no Congresso, e existem hoje 3 projetos de lei tramitando, além dessa medida provisória que tem se falado aí, né, rumores sobre isso, tem 3 projetos de lei tramitando sobre isso, ou seja, autorizando supermercados a venderem medicamentos antes de prescrição, mas estão lá, estão parados. Paulo, os supermercados estão insistindo nisso há algum tempo. Você acha que eles vão ganhar essa queda de braço? Assim, isso é achismo, né? Eu creio que por uma análise técnica, né, a gente não teria nenhuma mudança nesse contexto, né? E a análise técnica, ela deve favorecer o elo mais fraco dessa cadeia, que necessariamente é a população. Então, eu creio que se a gente estiver olhando isso com a ótica de quem é que a gente deve, em primeiro lugar, resguardar e a gente deve, em primeiro lugar, tratar como principal objetivo de uma ação dessas, que seria a população, seria o paciente, a análise técnica diz que a gente não deve seguir nessa direção. Maravilha. Olha, tem muito mais conteúdo relevante para você que é dono, gestor, farmacêutico, ou que atua, ou que é um curioso e quer conhecer um pouquinho mais sobre o segmento de farmácias e drogarias. Aqui no canal tem muita coisa interessante para você. Dá uma passeada aqui antes de você ir embora. Se inscreve, ative o sininho das notificações, deixe seu like e compartilha. Eu estou pedindo muita coisa para você, mas isso é importante para o YouTube entender que a gente é relevante. E você que está ouvindo a gente no podcast do Descomplica Farma, muito obrigada pela sua audiência. O nosso primeiro programa aqui na plataforma, e vem muito mais por aí. Eu vou colocar o link na descrição para você que está só ouvindo. Se tiver um tempinho, tiver uma curiosidade, entrar no YouTube e conhecer o canal da Farma Contábil. Marins, muito obrigada. Paulo, muito obrigada. Obrigado, Viviane, né? Desejamos a todos aí, né, que a saúde do Brasil esteja bem, e a farmácia sempre, né, ali na vanguarda, que é o primeiro contato com a população. É isso aí. Obrigado, Viviane. Obrigado, Marisa. Prazer estar aqui com vocês. E parabéns para a farmácia, porque eles também foram heróis nesse momento que a gente viveu da pandemia, e isso realmente tem que ser reconhecido. Parabéns para todos vocês. Gente, prazer. Obrigada por falar com vocês. Parabéns à Farmácia Brasileira pelo trabalho que está desenvolvendo. Eu te vejo no próximo Descomplica e no próximo podcast do Descomplica Farma no Spotify. Tchau.
Obrigada.